Fala, terceirão, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, nós vamos aí dar continuidade à nossa aula de Sociologia e a gente vai falar hoje sobre cidadania e direitos humanos. Então nós vamos ver aí da página 17 até a 22, tá? Prestem bastante atenção, gente, nós vamos ver um pouquinho dessa ideia, né, de como começou com a ideia de se buscar os direitos humanos, privilegiando a vida diante de todas as suas formas. Então, vamos ficar bem atentos que nós vamos falar também até da origem da cidadania, tá? Então, vamos lá. Então, os conceitos, né? Os dois conceitos da atualidade, que são cidadania e direitos humanos. A palavra cidadania, ela tem uma origem na palavra civitatem, tá bom, gente? Que significa cidade. O que seria cidadania? É ter conhecimento dos seus direitos e deveres dentro da sociedade. Então, nós como cidadãos, nós somos elementos-chave dentro da sociedade. Nós devemos saber dos nossos direitos e também dos nossos deveres para compor a vida em sociedade. Então, é muito importante isso. Dentro dessa linha da cidadania, nós temos os direitos humanos. O que seriam os direitos humanos? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que seria isso? É uma lei universal que vai garantir a todos o quê? A valorização da vida, da sua vida e da vida do outro, tá? Então tem essa visão de dignidade humana. Então todo mundo tem direito à vida. Então a ideia aí que foi pensada para a criação dos direitos humanos, no primeiro vídeo vocês viram um documentário que vai mostrar, né, qual é a visão que as pessoas têm sobre direitos humanos. Teve pessoas que não têm nem ideia o que são os direitos humanos. E vocês viram também a história, como é que foi criado os direitos humanos, principalmente aí a partir do término da Segunda Guerra Mundial. Então é muito importante que vocês tenham conhecimento do porquê que foi pensado essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Diante de tantas atrocidades que aconteceram, teve que se criar, né, um documento importante para garantir a vida, né, no planeta. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar sobre isso, porque da mesma forma que nós queremos viver, nós temos que respeitar a vida, né, do outro. A vida por si só, né, gente, merece um respeito muito grande. E na página 17 nós temos a visão de cidadania ao longo da história. Então nós temos aí a visão da antiguidade clássica. Cidadão era aquela pessoa que participava das decisões políticas da polis, lá na Grécia Antiga, né? Nós temos o conceito aí de que o homem é um animal político pela sua participação em sociedade, uma visão que Aristóteles aí sempre comentou, né? Dizendo que o ser humano, ele vive em sociedade, então ele precisa tomar decisões. Então ele utiliza esse termo como animal político para mostrar claramente que nós fazemos parte da sociedade, nós tomamos decisões importantes não só para a cidade, mas também para a nossa vida, tá? Para ser cidadão, deveria ser homem, nascido na Grécia, ter mais de 18 anos para poder estar dentro da ágora. A ágora que era a praça, né, principal, onde que acontecia as assembleias para se definir o que fosse de melhor para a vida de todos dentro da polis, tá, gente? Então, olha só que interessante, a gente está vendo o início da visão de cidadania lá na Grécia Antiga. Na Idade Média, olha só que interessante, a noção de cidadão não existia. Na sociedade medieval incluía todos os indivíduos e a religião, que demonstrava o seu poder limitando as ações humanas. Então a gente sabe que a igreja, ela moldava o pensamento dessas pessoas, né? Até então, na época da Idade Média, e a igreja mandava e desmandava em tudo. Então as pessoas tinham as suas mentes limitadas diante do poder da igreja, tá? Depois a gente vai ver a visão de cidadania no iluminismo. O iluminismo que foi um período de extrema importância, né? Que aí os filósofos vão demonstrar ainda mais as suas teorias. Eles vão pensar de uma maneira totalmente diferente, né? Focando o uso da razão para proporcionar ainda mais a figura do homem como centro do mundo, como ser pensante que é. O iluminismo mostra sua força diante das ideias filosóficas e científicas que modificaram ao longo da história.
Então as ideias filosóficas e as ideias científicas vão trazer novos questionamentos que até então não se tinham, tá? A cidade passa a ser um local da ação dos seres humanos novamente. Então aí a cidade, ela começa a ter mudanças muito grandes devido às formas de agir e de pensar do ser humano nessa época do período do Iluminismo, tá, gente? O Iluminismo, ele vai mudar o mundo através da forma de se pensar. Olha só que interessante aí, nomes como John Locke, Rousseau, Descartes, estruturaram, né, de que forma o ser humano chega ao conhecimento, é o que a gente já está vendo aí em filosofia, né, usando a experiência e a razão. Então aí nós vimos aí o empirismo, o racionalismo e o criticismo de Kant. Então é interessante a gente notar que toda essa estrutura de se entender como o ser humano chega no conhecimento é de extrema importância, porque esses novos pensamentos que vão surgir, eles vão fazer de tudo para fugir das ideias da igreja, que a igreja só focava a concepção divina. O homem, ele começou a questionar tanto, que ele começou a focar muito mais nas ideias filosóficas e nas ideias científicas, porque eram elementos novos que estavam surgindo que tornavam o homem muito mais questionador, muito mais presente e atuante na vida, né? Eu acho que o Iluminismo vai trazer, não é à toa que é considerado como o período das luzes, né? As luzes se acenderam e o homem, ele trouxe à tona grandes questionamentos e grandes mudanças na estrutura social na vida de todo mundo, tá? Então nós temos aí o René Descartes com o penso, logo existo, que ele está mostrando claramente aí que a partir do momento que você pensa, você mostra a sua existência. Você está aqui para fazer diferença, então vamos usar essa razão e conduzir a nossa vida. Algumas revoluções aí que vão marcar o mundo, né? O século XIX e o século XX. Alguns itens que eu achei importante a gente destacar aí é a consolidação do modo da vida em sociedade. Então, como que a estrutura de se viver dentro da sociedade vai modificar, principalmente do século XIX para o século XX. E temos aí a ideia também de que todos são iguais perante a lei, tá? Então essa condição de igualdade é de extrema importância, o foco no século XIX e no século XX. Algumas situações importantes a gente destacar, tá? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, Revolução Francesa, tá? Declaração Universal dos Direitos Humanos das Mulheres de 1971, de extrema importância também, tá? Então, quando a gente fala de direitos humanos, engloba toda a vida em si, e isso é de extrema importância também, Declaração Universal dos Direitos Humanos das Mulheres de 1971, mostrando que o papel da mulher também a mulher tem voz, né? Então isso é muito importante. Esses dois documentos declaram: todos nós somos legalmente iguais dentro da sociedade. Então essa visão de igualdade é algo que até hoje é discutido, tá? Aí a gente vê aí, nós vimos em movimentos sociais o quanto que ainda se procura essa condição de igualdade, né? A gente vê uma desigualdade de gênero muito grande entre homens e mulheres, então as mulheres buscam principalmente essa condição da igualdade dentro da sociedade, é algo que ainda é muito discutido e debatido. Então a gente vê que ainda se tem muito questionamento a respeito dessas declarações aí dos direitos do homem, dos direitos da mulher, dos direitos humanos. Eu acho que isso cabe debate e merece uma atenção muito especial, principalmente na sociedade que nós estamos vivendo aí no ano de 2020, tá? Cidadania no Estado moderno ficou definido desse jeito. Olha só que interessante no Estado moderno, como é que ficou a ideia de cidadania. Direitos e deveres sociais, como? Quais são os direitos aí? Moradia, lazer, educação, garantia da vida, garantia da saúde. Deveres, pagamentos de impostos, seguir as leis existentes, né? Que a gente sabe que são papéis de um cidadão, tá? E a noção de estados neutros, que é a noção de que o Estado deveria servir a todos de maneira igual, tá?
Então é aquela ideia, né, que o governo ele deveria agir e servir para todos de maneira igual. A gente sabe que existe uma certa diferença em relação a isso, né? Muitas vezes o povo não tem participação na criação dessas leis, a lei vem de cima para baixo, então eles criam as leis no entender deles e muitas vezes a forma de como essa lei ela é adotada para a sociedade vê uma certa desigualdade. A forma de tratar entre camadas sociais são totalmente diferentes, né? Às vezes pesa mais para o lado da sociedade mais carente, enquanto que para a elite não pesa tanto. Então é muito complicado isso. Então essa visão de cidadania ainda tem muito a ser debatido mesmo. Direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Os direitos políticos positivos. O cidadão pode participar ativamente da vida pública, incluindo o direito de votar e ser votado, né? Então aí a gente está em período eleitoral, dá para a gente perceber que o cidadão ele pode se tornar um político, né? Soberania popular, a ideia do referendo, do voto direto e secreto, né? Isso é algo que a gente conquistou. A ideia de um plebiscito, tá? De um referendo. O referendo nós tivemos em 2005, se eu não me engano, que é o referendo aí do desarmamento, em que o povo teve que escolher, né, se desarmava ou não a população, tá? Foi a primeira vez que eu participei de um referendo, porque até então não tivemos mais referendos assim. Então eu acho interessante de ter mais referendos, mas tudo vem a partir aí do governo, né? Iniciativa popular. Direitos políticos negativos, que é interessante a gente destacar aí, ó. Normas que impedem o cidadão de participar da sociedade. Então, tem leis aí que impedem a participação do povo diante de várias formas. Perda ou suspensão de direitos políticos, tá? Que dá pra gente perceber aí que, se a gente for analisar bem, a perda ou suspensão de direitos políticos é de extrema importância, principalmente para aquele político que comete um crime, né? Eu acho que isso é muito importante nesse ponto. A cassação é importante também, né? Porque devido aos erros aí de um político, ele pode ser cassado sim. Perda e suspensão, né? A gente sabe aí que tem parlamentares, a imunidade parlamentar é algo muito forte. Então a gente sabe que tem parlamentares que cometem erros assim absurdos, mas muitas vezes eles não têm ali um mandato cassado, não tem a perda ali ou suspensão de direitos políticos. Então a gente sabe que a gente acaba vivendo um país de impunidade. Então cabe discussão novamente a respeito disso. Então aí os direitos humanos, o histórico, né, no videozinho aí, que vocês, no primeiro vídeo que eu coloquei na postagem, tem um histórico da formação dos direitos humanos e que os direitos humanos, eles vão valorizar essa vida, né, a vida no planeta, a vida humana. Então isso é muito importante a gente enfatizar que o papel da Declaração Universal é de extrema importância, E o objetivo maior dos direitos humanos. Os direitos humanos eles devem evitar que outras pessoas possam cometer atrocidades contra a própria espécie, tá? Então, a ideia dos direitos humanos é mostrar claramente que a gente tem que parar de ver o outro como inimigo. Nós vivemos num planeta, nós devemos viver em harmonia. A gente sabe que a mentalidade humana está muito cruel atualmente, então que a gente espera que um dia a gente possa realmente viver em paz. Tá? Então é essa a ideia aí dos direitos humanos, em que a gente precisa aprender a viver em paz, valorizar a vida de todas as formas, tá, gente? Fiquem aí atentos aí com na postagem, que a gente vai ter atividades aí propostas para vocês fazerem a respeito dessa aula de hoje, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima.